Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para a gente continuar compartilhando mais conteúdo para vocês. Então, se você está gostando, se inscreve, por favor, clica no joinha que a gente vai conseguir continuar a compartilhar mais e mais conteúdos. Obrigada. Pessoal, a gente está então aqui ao vivo para ter uma conversa muito bacana com a Ana Carvalho, que ela escreveu o livro Assédio Disfarçado de Amor, que é exatamente com o intuito de trazer uma visão, né, para as mulheres de alguns relacionamentos que podem ser, né, abusivos ou ter algum tipo de assédio. Oi, Oi, Ana, tudo bem? tudo e você? Tudo ótimo. Como que você tá? Tô bem, e você? Que legal, também tudo bem. Bom, eu tô Eu falando aqui vi com... a introdução, né? Exato, eu tô falando aqui com o pessoal, né? Nosso bate-papo hoje vai ser em relação ao livro que você escreveu e que, né, tem recentemente lançado aí, e trazer um pouco desse assunto, né? Eu, na verdade, eu comecei a entender mais depois que eu comecei a estudar, de que muitas frases, muitas situações são consideradas assédio. E aí a gente não tem essa ideia, né, de que por viver numa por viver numa sociedade machista, a gente acaba absorvendo com naturalidade alguns tipos de situações, né? E aqui no Sim. meu Instagram também eu falo muito da questão dos vieses inconscientes e até para outras questões de racismo, né? Da mulher no mercado de trabalho, de algumas minorias aí, que a gente vai naturalizando algumas questões. E aí, quando eu comecei a estudar a questão do viés inconsciente, que a gente, né, como seres biopsicossociais, a gente acaba absorvendo muito dos conceitos aí da nossa sociedade. Então, mesmo falando assim, ah, não sou racista, mas a gente está inserido numa sociedade racista, a gente acaba tendo traços, sim, racistas. E aí traz um pouco para a questão da mulher, né? Do relacionamento, de assédio, de algumas palavras, né? Que soam uma coisa boazinha, legal, mas na verdade não, né? Sim, e isso tá em tudo, né? Tá no trabalho, quando o colega vem e te diz, ah, você está nervosa, deve estar de TPM. E a gente acha normal, né? E a gente acha normal e dá aquela risadinha amarela e segue, né? Sim, exato. Então, são essa. Eu colecionei algumas frases que Ótimo, que na verdade são de um outro livro, né? Primeiro vocês compram o meu, depois vocês compram esse também, que é legal. Assédio Moral, de uma psicoterapeuta, né, francesa. E tem algumas frases que logicamente estão no meu livro, mas outras também desse, que é assim, algumas. Não vai dizer que você acha que essa é a hora de falar disso que você quer, né? Não é a hora de falar disso. Uhum, Então, esse sempre fugir do que a outra pessoa quer falar. A pessoa tem a função utilitária, né? Utilitária, você é um objeto. uhum. Então, não pode, naquela hora, não é a hora para se falar disso. Né? Essa é uma das frases que colecionei. A pessoa não enxerga o outro, então, quando ela não enxerga o outro, nada que vem do outro é importante, né? Você Então, fala tem essa. do relacionamento ali, né? Aqui no relacionamento a dois mesmo. Ou Sim, você vai se queixar de novo de mim? Claro, a culpa sempre é minha. A pessoa inverte os papéis, né? E aos olhos dos outros, aos olhos dos familiares da vítima, ele é tão bonzinho, ele faz tudo por você, por que que você é assim com ele? Então, é uma inversão de papéis, né? E a vítima acaba se questionando. Ah, eu acho que eu que estou errada. Acho que sim. realmente eu que estou errada. Então, são frases que estão no dia a dia nosso, né? Outra frase também é: se a gente se separar, eu vou arrumar rapidamente alguém, mas você vai ficar sozinha, sofrendo. Então, Exato. também tem isso, né? O que a gente chama de narcisista patológico, né? Ele realmente, a pessoa não consegue ter um relacionamento saudável e vai se relacionar com
a próxima pessoa, na verdade, com raiva dessa pessoa e não da outra, né? E não é amor. Na verdade, é por raiva que a pessoa vai se relacionar, né? Querendo mostrar que tá por cima, não tanto pelo relacionamento ali que tá com aquela pessoa, mas só para saber que a outra tá sofrendo ao ver ele se relacionando, a pessoa se relacionando com a outra, Sim. né? O ego, né, entra muito nisso, né? O Hum, ego de uma pessoa narcisista é muito, muito grande, né? Só ela, vinde a mim, aos outros nada, né? Outra sim, frase que eu colecionei é: eu faço tudo por você, você é ingrato. Também joga a culpa, né, nas costas do outro, né? Tipo, sim, eu sim. faço tudo, a pessoa não consegue, é tão inconsciente, como você falou, que o Uhum, próprio algoz ou abusador, seja qual a denominação a gente usar, uhum. nesse livro que eu citei, ela fala, ela chama as pessoas que têm esse comportamento de perversas, ela vai muito além. Então, no livro descreve algumas situações onde estão esses tipos de frase, né? Outra frase é: na frente de todo mundo, o narcisista fala: você sabe que a minha mulher agora ouve músicas ridículas ou algum comentário assim. Você viu como que ela está se vestindo hoje, né? Que a outra pessoa, a vítima, não consegue, realmente não consegue rebater, né? Sim. Contra-argumentar, fica com aquele sorriso amarelo e fica, né? Fica engolindo, né? Essa situação. Então, são questões que estão envolvidas no assédio moral, que estão tanto no relacionamento a dois, no trabalho, na família. Eu tinha uma tia, vou falar. Eu tinha uma tia, acho que até já faleceu, que ela, toda vez que ela me via, ela fala: Ana Paula, você está mais gorda, né? Toda vez ela me assediava desse jeito, né? Eu saía dela, assim, espantada, assim. E quantas vezes o marido não chama, né, a outra de gorda, de tonta, de burra, né? Que não faz as coisas direito. Então, esse tipo de assédio moral permeia tudo, né? Toda a sociedade onde a Uhum. gente vive, né? Sim, e o que eu estou sentindo ao estudar sobre esse tema, né, eu observando na sociedade, né, machista que estamos, eu não tinha essa visão, né, de machismo mesmo, mas eu comecei a perceber. Ontem mesmo eu estava com o meu tio, com a mesa, né, com familiares, e o meu tio falando de uma pessoa que eu nem sei quem é. Aí ele falou assim: ah, ela é tão chata que homem nenhum aguenta. Como se a mulher precisasse, né, para ser alguém na sociedade, do sim de um homem. Eu sinto muito isso, né? Essa pressão para a mulher ter um relacionamento. Eu sou solteira e hoje eu tenho 31 anos, então eu sinto na pele, porque já tem essa pressão. E assim, na minha visão, eu tô super tranquila, porque eu acho, né, a gente vive até 90 anos, então não tem por que eu firmar contrato com uma pessoa com 30 e poucos anos. Então, eu acredito que tem que viver, que tem que compartilhar a vida, mas eu não tenho esse afoito aí de que preciso estar com alguém. Mas eu sinto as pessoas me cobrando, é igual você falou, né? A minha avó é uma pessoa que, quando eu estava na faculdade, isso vai ter foi em 2012 que eu saí da faculdade, né? Então, já tem aí quase 10 anos. Ela falava para mim, toda vez que eu voltava, né, que eu morava fora, cadê o namorado? E sempre pressionando, né? E teve uma época que eu falei que eu não queria ir mais lá, porque aí eu brilhando que eu voltava da faculdade, eu brincava com meus amigos de faculdade, falava assim, gente, eu vou alugar um namorado só para apresentar para minha avó, porque é para satisfazer ela, não sou eu, né? E aí Uhum. traz essa pressão e aí eu percebo, né, igual assim, nessa fala do meu tio, ela é tão chata que nenhum homem aguenta. Então eu percebo que assim, precisa dessa. A mulher, para ser alguém na sociedade, hoje não mais, mas antigamente muito, e ainda existe essa pressão, essa cobrança, ela precisa estar de mãozinha dada ali, sendo aceita por um homem, né? Então, ter o sim de um homem, num namoro, num relacionamento,
E aí, eu sinto, né, trabalhando com essa questão agora de relacionamento, de coach, que tem muita mulher que vai aturando as coisas por pressão, né? De mulheres de 30 e poucos anos, com um casamento, assim, dormindo em cama separada há mais de um ano, com um filho pequeno, marido fez essa psicologia que você falou reversa, de ele ser a vítima, e aí ela decidiu pôr um fim no relacionamento, e aí ele pressiona tanto a criança, que de hoje já se chama até alienação parental, né? De que ele se coloca Sim, tanto como vítima e que é a mãe, que é a bruxa da história. E aí o meu trabalho, né, foi no sentido de mostrar que quem é o culpado foi ele, que quando ele estava casado, não suportou ela na hora que ela estava grávida, mesmo que depois teve o filho, ele não ficava com o filho sozinho em casa, ela tinha que chamar a mãe para cuidar da criança, porque ele não ajudava em nada. E aí traz esse sentimento de culpa, né? E aí a mulher ela vai aturando anos, por quê? Porque perante a sociedade todo mundo achando que tá bem, mas dentro de quatro paredes tá aquela pressão de dormindo em cama separada. E isso eu tô falando assim, não foi um caso. Foi vários, sabe? Eu já vi várias pessoas com 30 e poucos anos, menos de 40, casadas, com um filho pequeno, nessa situação de se sentir culpada e na hora que separar, começar um terror do marido de dando uma de vítima, como que se a mulher fosse responsável pela separação. E na verdade foi a ausência dele, tudo que ele fez, que causou essa separação, né? Então eu fico sim. percebendo que Ficou assim, a numa gente não questão. tem essa. Opa, travou um pouquinho para mim aqui. Você tocou num assunto interessante. Alienação parental, na constelação, segundo a constelação familiar, é uma das piores atitudes que se pode ter com relação ao filho, né? De você falar mal da mãe ou a mãe falar mal do pai. Sim, Nesse relato dessa pessoa, eu vejo que não teve um equilíbrio, né? Porque relacionamento é reciprocidade, eu dou na mesma medida que eu recebo. Quando está sim. muito diferente isso, não está em equilíbrio, né? Não está valendo mais a pena você manter, né, o relacionamento. E num dos relatos aqui, a protagonista tem uma amiga que se chama Clara, e ela relata para a amiga que nunca tinha falado que tinha sido assediada, mas fisicamente. Ela Uhum. disse que começou com palavrões, depois ele jogou um travesseiro nela e depois ela levou um tapa na cara. E ela tinha um filho pequeno, ela tinha filho pequeno. E Uhum. estava na dúvida de como sair, por quê? Porque a família dela era sempre assim, casados até que a morte os separe. Então tem Sim, muito disso ainda, sim. né? Tipo, essa visão de que eu tenho que ficar, porque a minha família toda, meus pais não se separaram, meus avós não se separaram, mas como que eu posso me separar, né? Uhum. Então tem muito disso, e daí vem a culpa, né? Vem a culpa e aí Eu precisa percebo que, decidir, né? igual você falou, né? A gente acredita, né? Hoje em dia você vê muita gente se separando, né? Aí tem muitas das pessoas falando assim, ah, né? Casamento hoje não dura e tudo mais. Mas eu percebo que eu não sabia também da questão da pressão que a mulher sente, que, tipo assim, não é simples essa questão. Apesar da gente ter muitos Não. casais separando, a gente percebe que tem muitas mulheres, né, suportando ali para ver se reverte uma situação que, né, não tem muito o que reverter, mas aturando até a última linha ali, né, o último fio aí romper para separar. E aí eu percebo que é muito dessa pressão, né, que inverte muitos papéis, parece que a pessoa a mulher é a bruxa, né? E aí Uhum. ela vai sofrendo essa questão psicológica e até trazendo para o abuso. Mês de maio é o mês maio laranja, que a favor, né, da conscientização do abuso sexual infantil, né? E aí eu estava até preparando meus posts para a semana que vem e estava lendo uma cartilha do governo em cima dessa campanha.
E é o que você falou, né? Todo mundo acredita que o abuso, o assédio, ele tem que ser físico, né? Que a pessoa tem que ir lá passar a mão, tocar, né? E tem que ser, não, mas não é, né? Ele começa desde antes, né? Desde o psicológico, desde as ameaças, desde jogar um travesseiro, desde, né? E aí você vai percebendo que isso começou lá atrás. E aí, quando estoura, já estoura, né? Cerceando a individualidade também, eu vejo muito disso, né? Tipo, separando de amigo, de familiar, de pessoas que de repente podem dar né, um sinal, um alerta para a pessoa, né? Você pode sair disso, ou eu noto isso. E então deixa a pessoa bem assim, na dependência, né, emocional daquela pessoa, né? E acaba que é uma visão só, a pessoa só tem essa visão do companheiro. Então deve estar certo, né? A Exato. pessoa pressupõe, deve estar certo. E tem a Mas questão da justamente, sociedade, né? Da sociedade não acreditar. E aí se fala muito da revitimização, que é fazer a pessoa passar por tudo aquilo novamente. Que é tipo assim, ah, mas você não fez nada, não, para ele ter esse rompante de raiva? Tipo, como se você fosse responsável pelo rompante da pessoa. Aí você faz esse nó na cabeça da pessoa, né? Pondo ela de vítima novamente, passando por tudo aquilo, querendo entender o que que aconteceu, mas sempre tentando colocar a vítima como a culpada, né? esse tipo de assédio moral, a violência é tão subterrânea, assim, é como, ao invés de você dar arsênio toda noite, né? Sim, Você vai falando, você vai dando, vai desestimulando aquela pessoa, vai minando a autoestima dela, até que causa danos aí psíquicos, assim, no estilo de trauma de guerra, né? A pessoa revivendo isso sim, e gatilho. mesmo ela saindo dessa situação, o trauma continua, né? E ela tem que se ressignificar. E aí entra você com a hipnose, né? Exato, o que eu vejo muito, né, é a questão dos gatilhos, né? O que que são os gatilhos? É a gente trazer alguns dos cinco sentidos, né? Olfato, paladar, o toque, e associar com algum tipo de emoção. Então, nessas questões de abuso, a gente, como a emoção é muito forte, quanto maior a emoção, mais o nosso cérebro registra. Então, ele registra, às vezes, dependendo do cheiro, o barulho, um perfume. E aí, quando você está em contato com algum desses, né, desses cinco sentidos aí que você associou aquela emoção, o seu cérebro, ele vive aquilo como se estivesse de fato acontecendo. Porque ele não sabe identificar o que que é real e imaginário, né? Então, vamos supor, se você já fizeram estudos colocando eletrodos no cérebro, se você imagina que está segurando o celular, eles viram quais são as áreas que ativam. Se abrir o olho e falar, segura esse celular, as mesmas áreas são ativadas. Por isso, o poder da auto-hipnose e da meditação, porque você trabalha mentalmente como se aquilo estivesse de fato acontecendo com você. É igual quando, vamos supor, aparece na televisão uma cobra, você pula, né? Seu cérebro sabe que a Uhum. televisão, que a cobra não vai chegar, mas ele não pode, para sobrevivência, ter essa distinção. Será que é real? Será que é imaginário? Porque numa dessas, acabou, né? O Sim. cérebro reptiliano de luta-fuga, ele não pode ficar analisando ali. Então, vai lutar ou fugir. E aí, o nosso cérebro, ele acaba associando como se estivesse acontecendo. Então, quando você tem um gatilho, quimicamente o seu corpo, ele age como se você estivesse, de fato, revivendo tudo aquilo. Então, aquela emoção vai sendo reforçada, até que transborda numa depressão ou numa crise de pânico e insônia. E aí tem várias outras coisas aí que pode afetar a pessoa com reforçar esse sentimento aí dentro dela. Inclusive no livro, eu falo assim que às vezes a reação que a outra pessoa teve, algum comportamento que a outra pessoa teve, te remete a uma situação que não é da pessoa,
mas sim talvez ao teu registro lá da infância, né? Por exemplo, de Sim, abandono. Então, se sim, o companheiro tem uma atitude assim de abandono, sei lá, vendo só o celular enquanto você está lá querendo atenção. Isso aí uhum, não é contra ele que você tá, né, braba, zangada, mas te remeteu lá na infância onde aconteceu alguma situação assim. Então, se a gente tem essa consciência, talvez a gente consiga conviver com outra pessoa, né? O que eu digo é claro, que a gente nunca muda ninguém. E a maioria das mulheres que eu vejo é que a pessoa quer mudar o outro. Eu vou ficar mais um pouco nesse relacionamento, porque talvez mude. Ah, talvez no casamento a pessoa mude. você Ah, sabe talvez depois da lua de mel ela tem mude. muito disso. E eu vi um post de uma mulher psicóloga falando sobre um filme, os filmes românticos, que é sempre, eu não sei qual que é o nome do filme, é um filme bem famoso, romântico, que é tipo assim, é um menino na escola, todo mal encarado, bagunceiro, fazia as coisas tudo errada, e aí a menina certinha. E aí começa aquele amor tipo oposto, né? Da menina certinha com um bagunceiro, com fazer as coisas tudo errado. E aí no final meio que ela converte ele, né? Ela faz, mostra do lado da vida e acaba o filme. E nos romances é muito isso que tem, né? É a mulher meio que salvando o cara. E aí por isso que eu acredito que tem muito essa crença de que não, ou então a crença de que homem é tudo igual e que aí eu não vou sair desse relacionamento para ficar sozinha, é melhor eu aturar esse daqui mesmo. Ou eu já tô muito Uhum. velha, a outra pessoa, então é melhor eu ficar aqui porque eu não quero medo da solidão, né? Traz muito disso por causa daquela pressão de que a mulher tem que existir se ela tiver, né, num relacionamento, se ela tiver um companheiro, né? Ela bem sucedida profissionalmente, fazendo várias coisas, ou mesmo, né, solteira, já casou, teve filho, ou não casou, teve filho, tendo a família dela ali, mas sem um parceiro, eu sinto que tem essa pressão e as mulheres sentem muito esse medo, né, de pedir o É, eu divórcio vejo fora até nas postagens, às vezes, de amigas solteiras, sozinhas, uma certa pressão, assim, olhem, eu tô bem, tá? Eu tô sozinha, tô solteira, mas eu tô bem, tô feliz. Então, e é uma pressão, né, para arranjar alguém, para ter alguém. é, E a sociedade cobra isso da gente, né? Cobra das pessoas ter alguém. Mas por que que a sociedade não começa a ver que é possível ser feliz, né? Sozinha, é possível ser feliz com você mesma, né? Tendo um e crush o ou outro. sim, compartilhar a vida com outras pessoas, sim, né? Mas não necessariamente ter o namoro, o noivado ou o casamento que a sociedade tanto exige. E o que eu vejo, né, que com essa pressão, a mulher ela acaba se submetendo, né? Eu tenho uma irmã de uma amiga minha que ela casou literalmente porque várias amigas tinham casado. Aquelas coisas assim que todo mundo viu, sabe? Tipo assim, estranho. Todo Aí mundo casou casou, menos eu. durou um ano, com medo de ficar sozinha, sabe aquela coisa assim? Aí depois ela, mais velha, acabou até assumindo e tal, mas aí você fica assim, gente, tava tão óbvio pra gente ali, que eu era até um pouco mais nova que ela, e aí eu sinto que é isso, né? A mulher ela vai se sujeitando e aceitando por causa dessa pressão. E por isso que é importante a gente trazer esse tema e discutir, para que ela entenda, né, que às vezes algumas frases, algumas situações, e eu sinto que assim para você identificar um relacionamento que tem assédio ou não, hoje, né? Eu percebo esse cara ele admira mulheres ou ele só fica falando mal das suas amigas? Ele te admira? Ele né, te coloca para cima ou toda hora que você tá com ele parece que você tem aquele sentimento de não tá fazendo as coisas certas, que tá tudo errado, né? Como que é esse sentimento quando você tá com ele? Você se sente lá bem, admirada, né? E tudo mais? Ou você se sente sempre
tá deixando a desejar alguma coisa, ou que você se sente puxada para baixo ou angustiada, ou que ele, né, sempre foi melhor ou bom em alguma coisa e você tá ali meio que patinando para tentar alcançar. Como que é esse sentimento, né? E no livro também eu abordo assim, os sinais de que já deu, os sinais de como você sair, né, disso. E eu trago junto as terapias integrativas, que é algo que eu amo de paixão, e justamente faço esse elo. Quanto mais a pessoa se conhecer, mais ela vai ver que ela tem merecimento, que ela é Uhum. capaz de ficar sozinha, que ela é capaz de se sustentar, né? Que um dos capítulos é justamente o grande mito aí da dependência financeira, que ela é capaz de ficar sozinha e ficar bem, né? São essas questões que o autoconhecimento vai trazer, né? Quanto mais a gente traz a consciência, os comportamentos, de repente, que a gente herdou, né? Dos ancestrais e a gente continua repetindo. Então, quanto mais a gente tem consciência desses fatos, né? Que aconteceram e você não precisa perpetuar, né? Não é porque tua Uhum. mãe casou e teve filhos, teve toda aquela sequência que parece que a gente, como é, morre, nasce, tem que se reproduzir, tem que envelhecer, tem que morrer, né? Então Sim. a gente pode escrever uma história um pouquinho diferente, né? Todo mundo vai morrer, mas a gente pode, né? Nesse percurso fazer algo diferente. E no livro eu trago assim essa questão de no final do livro quais são os sinais que você percebe que já deu, né? Legal. E é quando a pessoa fica realmente afogada, é uma sensação de aprisionamento. Tanto que o livro, ele tem a capa, posso mostrar? Claro, por Ele tem favor. a capa que é a mulher, ao invés de estar com um colar lindo, ela está com um colar lindo de algemas, de prisão, de correntes. É, Basicamente, mais ou menos isso, mas é uma corrente, né? é uma ilusão. Você está com o acessório Sim. e ela carrega, né, na capa, esse aprisionamento. Essa sensação que você não consegue respirar, sabe? Não consegue seguir, tendo prazer na vida, fazendo as coisas que você quer fazer, né? Porque o relacionamento, ele é reciprocidade, ele é dar e receber. Quando a pessoa, né, acaba arrebentando quando você dá demais. Chega uma hora, tá, mas e eu? Né? Como é que eu fico? As minhas questões, as minhas necessidades, os meus sonhos, a individualidade, o poder ir e vir sem problema. Então, tem muito disso, de cerceamento de liberdade, eu vejo assim, sabe? Sim. Tipo, a E pessoa fica aprisionada. uma das frases que eu vi também em relação para você identificar um relacionamento, né, abusivo, era se te colocar sozinha, você fica perdida no que você tem que fazer, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, porque a pessoa ela se aliena tanto, Uhum. entra tanto no mundo do outro, que aí quando ela se separa ou quando ela tá sozinha, ela já não tem nem, não sabe nem qual que é o nome da amiga que ela pode chamar para dar uma volta. Ela não sabe nem qual que é a atividade, o que que traz prazer para ela, o que que ela gosta de fazer, qual que é o lazer dela. Ela fica tão perdida porque tudo em função do outro, né? E aí mistura como se não é do outro, né? É nosso, é do casal. Mas meio que alienando ela da família, dos amigos, né? E fica uma Sim, vida de a dois. E aí, quando você tira aquela pessoa, ela já não tem mais a identidade dela, não sabe nem o que que ela faz com ela mesma. E é. aí é um desses sentimentos, né, que é para observar, né, para a pessoa, como que Sim, a você gente sozinho. termina, sim, a gente termina de não tendo fronteira, né? Você já não sabe o que que é teu, o que que é do outro. Num dos trechos eu Aham. menciono aqui que a protagonista vai no supermercado, né, depois de separada, e tá, o que que eu vou levar? O que que eu gosto? Porque ela Legal. sempre pensava no outro, na outra pessoa, nas preferências da outra pessoa, e talvez ela nem fizesse compra
não levasse nada do que ela queria, né? Pra ela. E daí, justamente, ela relatando, né? O que realmente eu gosto, né? O que me dá prazer, né? O que genuinamente é o meu lazer, né? Tanto que no livro aqui cita que num dos casamentos ela foi pro estádio de futebol e nem ela queria. Aham. Não era do gosto dela. Tudo bem, respeitando que mulheres que gostam. Mas no caso do livro, não. Só depois que ela foi se ligar. Né? Tipo, nossa, a pessoa vai e faz tudo para agradar o outro. A gente tem muito disso, para agradar o outro, para não sofrer o julgamento do outro. E tem muito a ver com a infância mesmo. Que o nosso olhar, o nosso primeiro olhar, né? Para a Sim. mãe, para o pai, e eles têm razão, eles são, né, o nosso modelo. Então a gente também delegou para o outro isso, né? E agora a gente é preciso resgatar as pessoas, as mulheres resgatarem, né? O que elas são na essência, o que elas gostam de fazer, que é o prazer delas. Tanto que no livro tem um trecho que ela ela tá tirando as roupas, né, para ir embora. E daí tem um trecho que fala assim, que os sonhos ficaram lá no fundo do armário, porque ela gostava de ir para a praia. Então ficou lá canga, ficou lá biquíni, ficou lá a viseira, lá Aham. no fundo do armário. Então isso é muito representativo, né? De Que ela quantas gostava e o pessoas vão se quão anulando. distante estava, né? Oi? Do que ela gostava e o quão distante estava, né? Que aquela coisa que ela não usava estava muito. Distante, era um sonho, era algo assim, não posso realizar, né? Então é E bem interessante nesse sentido. outro ponto importante também é a relação de que a gente, né, tem a crença que às vezes né, uma classe social mais baixa tem mais abuso, pode até ter um pouco mais estatisticamente, mas é uma questão que atinge todas as classes, né? E quando você comentou da questão de desenvolvimento pessoal, porque é isso, eu enxergo que não é se a pessoa tem faculdade, mestrado, intercâmbio, se trabalha. Eu até tenho um outro caso de uma mulher, né, numa multinacional bem-sucedida. Ela, na época, ela casou porque o pai dela era muito rígido e ela não podia sair de casa, nem dormir fora, nem fazer nada. E aí ela namorava, acabou casando para poder sair de casa, meio que depois ela foi se dar conta, né? No começo ela entendia que era por, por amor mesmo, mas depois ela foi entender que não. E aí é muito disso, né? E ela, assim, com faculdade, com pós, com multinacional, super bem sucedida, mas se você não tem essa viagem do desenvolvimento, né, interno e entender o que que você, né, o que que você está passando, quais são os seus sentimentos, o que que você precisa ressignificar lá da infância, e igual você falou, tem trilhões de técnicas integrativas que trazem essa reflexão, e a pessoa, independente da posição social dela, ela cai, né, no relacionamento abusivo por falta Sim. do autoconhecimento. São pessoas que podem ter mestrado, doutorado, mas são analfabetas emocionalmente, né? Não se conhecem, né? Então, daí, quem não se conhece acaba, né, na mão de quem encontra brechas, né? Até uma das perguntas que às vezes vem é quais são os primeiros indícios, né, de que a pessoa é um Legal. abusador, né? E isso é tão sutil que a pessoa que justamente não é emocionalmente, né, preparada ou desenvolvida, ela mesma vai dando brechas, né, para que a outra pessoa, né, se acople ali e comece, né, a desenvolver o abuso. No caso porque são vazios que se unem, né?
Eu Uhum. costumo dizer, não existe a metade da laranja, gente. Você tem que ser uma laranja inteira, se unindo com outra laranja inteira. Se você É, for metade da laranja, a coisa está errada. Então, a gente junta os vazios, né? A pessoa, a vítima, tem os seus ganhos, que são preenchidos por ele, que viu essas brechas, né? E claro. justamente atua sobre isso. E é muito sutil, é uma palavra. Não vá sair com os amigos, fique comigo. Mostra que você me ama, né? Eu tô aqui É. sozinho, fique comigo. E daí esse Aí, fique aí comigo é um acha que eu dia, é 2 dias. fofinho, ele quer minha presença, nossa, ele quer, né? Acha fofinho. Então, Por claro isso que é que mais difícil se separar nesses casos, né? Porque a pessoa não bateu, não agrediu, não é, estapeou, não deixou o olho roxo, hematoma, nada. Mas o dano psicológico, né, de você estar preso a essa situação, é que é o dano principal. E aqui no livro eu conto uma história real de uma inglesa. Eu até pus o link da matéria, assim, para a pessoa vá lá aham, e leia na íntegra. aham, Ela, depois de 55 anos de casada, ela saiu de casa. E o que aconteceu? O marido fazia, tipo, marcava os copos onde eles tinham que ficar na mesa ou em determinado lugar. E quando ele chegasse, tinha que estar naquela mesma posição. Então, ela vivia nessa prisão, digamos assim. E um dia, ela, sem querer, deixou fora lá do círculo onde ele tinha marcado. Ele surtou e ela decidiu, né, depois de 55 anos, sair daquele relacionamento, daquele aprisionamento. E ela dá um recado, assim, que é possível você sair em qualquer idade, né? Que às vezes uhum, muitas pessoas falam assim, mas eu já passei da idade de me separar. Estão dormindo em camas é, separadas ou em quartos separados, e daí fica, tô acostumada já com xingamentos, né? Mas a gente não pode se com a acostumar a ser indiferença, infeliz com a sim. indiferença, né? Então, eu Total. vejo E muito você isso. fala muito da responsabilidade da pessoa também, né? Que eu enxergo isso. Hoje, na verdade, eu até um pouco antes de começar a trabalhar com esse assunto especificamente, eu percebi, né? Um relacionamento meu lá atrás, que eu tive, eu, na época, eu não estava muito bem comigo, né? Questão profissional, financeira e tudo mais. E aí, eu meio que me colocava como vítima, né? Pobre coitada, tipo assim, não me dava o valor, né? E aí eu não estava nesse relacionamento e percebi que eu colocava ele acima de mim. Eu colocava. Eu achava ele melhor porque ele tinha um emprego X, porque ele já tinha feito X e Y na vida dele, e eu ainda não tinha feito não sei o quê. E aí, depois que eu, né, saí desse relacionamento e tive outros relacionamentos, que eu percebi que o outro estava me admirando, né, que eu sentia a diferença de olhar de tratamento, que ele me colocava, né, mais para Uhum. cima, mas que aí que eu fui entender que aquele outro relacionamento que eu tive, ele foi abusivo nesse sentido, entendeu? Que ele sempre me punha para baixo. Só que eu tinha uma certa responsabilidade da minha parte, porque eu também me colocava naquela situação e eu colocava eu para baixo e ele também para cima. Não era só ele, né? Então, Uhum. é um Não é a pouco de culpa só do trazer essa. outro, né? Mas é principalmente a nossa, né? De permitir que uma situação dessa ocorra, né? Que tipo, e na constelação a gente fala, que tipo de sintonia eu estou fazendo para atrair pessoas desse mesmo tipo, né? E no livro tem uma passagem justamente essa. Ela se separou e depois ela foi nesses aplicativos, né? Tinder, entre outros. Que ela nunca tinha ido antes, não tinha tido curiosidade, lógico, era casada e tal. Uhum. Vamos ver aqui, né? Então, um dos matches lá que deu, ela foi se encontrar com a pessoa e a pessoa, o primeiro encontro, hein? E a pessoa falou assim: fica aí um pouquinho que eu vou trabalhar um pouquinho e depois a gente curte.
né? Então, atraiu o mesmo perfil de antes. O que eu quero Aham, dizer com isso é, se a gente não aprende a lição se apresenta de volta para a gente. de novo, Então, exato. e daí a pessoa, né, clique, né? Clique, né? Tem que dar o clique já no começo, né? Depois já tá tomado, né? Tá isso de achar o outro que é melhor do que você, né? E se deixar dominar. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é uma pergunta. Ah, legal, não É tô vendo. engraçado. Aqui, ó. Ah, Um pouco mais para cima. É engraçado. Ah, eu tenho que pegar meu óculos, gente. Sou assim. peraí que eu tô procurando. É da Elisa. Oi, Elisa. É, Ah, é engraçado que ele fala o que quer, a hora que quer, sem medir as palavras. Um simples, nossa, ficou salgada a comida, mas nunca elogia. Mas quando é você que diz que faltou o sal, aí você ouve nunca está bom, ouve que nunca está satisfeito com nada, que você. Ou seja, a gente ouve absurdos e fica quieta. Mas quando fala, você é ruim da história. É aquilo justamente que a gente está falando, exatamente né? isso. Dessa inversão É, que acontece. Nesse outro livro que eu estou estudando, de Assédio Moral, aham. ela justamente fala assim, num dos cases que ela mostra. Seria tão mais fácil se ele tivesse me batido, porque ele é o bonzinho da história. E mesmo assim, né? Como que eu vou me separar de alguém que é, às vezes, tido como, nossa, a pessoa dentro da família, né? E no livro tem uma passagem também assim, que a protagonista se relacionou com uma pessoa que justamente achava que era a pessoa, sabe? E a protagonista ficou com a parte operacional e o marido com a parte financeira. Uhum. Daí, certo dia, um oficial da justiça veio, penhorou os bens, e daí a protagonista pegou tudo para ela, para pagar a dívida, que era de governo e tal, não se pagava. Resumindo, ela ficou com a empresa, mas a família achou que ela tinha comprado uma Coca-Cola, que tinha surrupiado do marido a empresa, né? Então, Aham. assim, ele é visto sempre, né? Ele se sai sempre bem, né? Com a imagem boa. E a Da- mulher que é a errada, né? Aham. Aham. Não, é total. E é importante a gente ver essas questões, essas frases que ela falou, né? É tipo, são frases sutis, né? Tipo, tudo bem, pode falar que estava sem sal, não tem problema, né? Também não pode falar nada agora. Só que é só frases desse sentido, é só frases querendo cutucar de pro para baixo, ou quando tá boa também te elogia, e aí hoje que tá sem sal também comenta, né? E assim vai para várias outras coisas, né? Então, assim, aí quando o cabelo tá bagunçado, aí fica falando, nossa, o que que é isso e tal. Aí quando você tá lá com o cabelo arrumado, elogiou ou não, toda hora o comentário vem tipo, para baixo. Por isso que eu sempre falo, né? Na hipnoterapia é muito isso. Toda questão de autossabotagem é como que você se sente. Então, vamos supor, eu quero muito um emprego. No fundo, você está com medo de ter esse cargo? Você está com medo de entrar, e ter que mudar de cidade? Você está com medo de ter que. Então, se você tiver com um mínimo de medo, no fundo, você vai fazer alguma coisa para não atrair aquilo, para não ser aprovada. E aí também é a mesma coisa. Se você está no relacionamento, qual que é o sentimento quando você está com ele? Você se sente para baixo, toda hora sentindo que está fazendo alguma coisa de errado, ou fazendo toda hora esperando que ele aprove, que ele te dê um elogio, né? Porque tem que agradar. Ou você se sente confortável, bem, que dá para brincar, que dá para conviver ali bem, né? Os dois, um admirando o outro, um respeitando o outro. Como que é o sentimento de fato? Porque quando você pergunta isso, a pessoa, no fundo, ela sabe qual que é o sentimento dela, né? Então, às vezes, igual você falou, é muito mais fácil com o tapa, com o bater, o roxo, porque aí você fala assim, não tô louca, né? Tá aqui a Uhum. prova. Tanto que tem Mas, um comentário bem interessante aqui da Elisa, que é justamente assim, ó. É, e chego a pensar que eu que sou anoiada por... Ai, de novo. eu chego a pensar, Porque, claro, quem tem o direito de dizer
mas só diz coisas negativas, né? Exato. Só coloca a pessoa para baixo, né? E no mês das mulheres, eu fiz uma live com várias mulheres, e aí era 4 perguntas que eu fazia. E aí uma das perguntas, o que que você tá cansada, né, de ouvir tal, dos homens e tal. Aí muitas falavam assim, ai, que eu sou louca. Então, tem muito disso, de pôr o papel como a louca, né? Ai, a mulher é louca, ela é ciumenta, ela é louca, ela é implicante, ela é isso. Então, assim, a mulher sempre é a doida, o homem é sempre o bonzão que tá ali tranquilo, ele não é o louco, né? Se ele tem ciúme é porque ele te ama muito, ele te quer o seu bem. Agora, a mulher, se tem ciúme é porque é a louca, porque deu escândalo, porque. E aí sempre traz, né, esse estereótipo que a gente tem da mulher na sociedade e que aí fica cansativo de você ter que ficar se provando para você e para os outros que você não é louca, que no fundo tem sim alguma coisa, né? E às vezes a família não vê, porque a família vê ele como uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, um bom pai, um bom isso, um bom aquilo, mas essas coisas vão acontecendo entre 4 paredes, né? No almoço de domingo é amor para cá, amor para lá, beijinhos e tal, não, né, dificilmente traz esses puxões aí para baixo, né? É sempre no sutil aí dentro de casa. É, por isso que é tão difícil, né, identificar e a mulher sair disso, porque ela sai, às vezes ela sente vergonha, no E duvidar sentido, como que eu mesmo. permiti isso? O que que os outros vão falar de mim, né? Como é que eu vou ser vista a partir de agora? São Sim, muitas questões, assim, elas são bem complexas quando é o assédio moral. Porque quando é o físico, né, é muito evidente, mas a gente é tido como realmente a maluca, né? A ovelha negra da família que resolveu agora se aventurar, né? é, Então a gente recebe daí outros tipos de assédio, né? De família, de amigos, de, né? Que não estão lá dentro, né? Dentro de 4 paredes, né? Às vezes só o marido e a mulher que vão ver, que vão perceber. Às vezes os filhos também, né? Os filhos também sofrem muito com essa situação, que são xingamentos, são brigas, né? Que tipo de legado você quer deixar para os teus filhos, né? Experiências saudáveis ou que a mãe sempre, por exemplo, se submeteu ao pai e nunca teve voz para nada, né? Esse é um pensamento também que é bom ter, né? Uma boa reflexão também para sim. ter, né? E é bom falar também, a gente está falando no caso de mulheres, porque a gente trabalha, né, com esse público-alvo, mas Mas tem. tem homens também que sofrem, né? Exato, né? A mulher fala, ai, mas não presta nem para trocar uma torneira, mas não presta nem para isso, né? Então, essa pressão também que existe da mulher, existe também para o Sim. homem, mas com certeza, né, a mulher sofre mais, né, nessa questão, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente, por causa que da força do homem, ela é maior perante a sociedade, né? Então, o homem tem como se defender mais fisicamente. E aí acaba a mulher sofrendo mais. Mas, ô, Ana, eu queria também, a gente começou a falar e eu queria saber um pouco mais de você, contar um pouco mais da sua profissão, de como que te deu essa ideia de vou escrever esse livro, vou pesquisar sobre. Conta um pouquinho para a gente como que foi esse processo. Ele veio, bem, eu sou jornalista de formação, daí depois eu fui para as terapias integrativas, então fui para a constelação familiar, para o Reiki, e Hoje você também trabalha fundei com as terapias integrativas, atendendo. isso, e daí fundei também a Consonare, que é uma plataforma que reúne os profissionais de terapia. E o livro vem justamente dessas vivências em constelação, porque na constelação a gente diz, cada constelador, cada constelado tem o constelador que merece. E vem muitas situações em que a gente se identifica, né? Sim, Acaba, lógico que a gente cria esse distanciamento, mas são questões muito próximas. E eu me deparei ano passado, em maio, com muitas mulheres que estavam com dificuldade de sair de relacionamento, ou tinha, sei lá, 60 anos e já não tinha mais energia para sair do casamento, já estava dependente financeiramente do marido, deixou a profissão de lado, a pessoa era formada, tinha curso superior e deixou por causa da família, de ter filho. Então ela foi, né, se anulando, né?
não desenvolveu, né, nenhuma atividade financeira e por conta disso acabou se incomodando. Então são várias histórias, né, e também vivências pessoais misturadas com vivências de amigos, de Sim. mídia também, porque eu trago um caso real. Então Aham. são várias vivências que me disseram assim, nossa, as mulheres estão precisando ouvir isso. Legal. São capítulos curtos, três a 4 páginas, e é em forma de memória. Não tem uma linearidade, Legal. mas a protagonista vai tendo alguns insights. Nossa, aquela situação, aquela outra situação. Porque assim, até a pessoa se dar conta que aquilo foi um assédio, ela mesma esconde dela mesma que foi assédio. Porque é tão forte. Nossa, mas ele me tratava bem, mas era assédio. Meu, era assédio que eu sofria, né? A pessoa, É ela fica num choque. eu tava, é a mesma coisa que acontece com o abuso sexual infantil, porque o abuso sexual infantil, ele acontece na maior parte com pessoas de confiança da criança. E quando ela cresce, quando ela está sendo abusada, ela não entende, ela entende que é uma brincadeira ou uma forma de carinho, né? E aí depois ela cresce ali pelos 10 anos, 12, ela começa a entender que ela foi abusada. E quando ela entende, é esse sentimento que você falou, é uma quebra da confiança. Então, tinha-se, né, a pessoa ali naquele patamar, naquele elo, uma pessoa de confiança que, nossa, me tratava bem, não sei o quê, e aí é como se fosse uma, né, punhalada Uma pelas costas. punhalada. É, Uhum. porque ela se sente sem chão, se sente como que eu fui idiota, se sente culpada, mas eu sou imprestável. Muitas frases assim já chegou para mim, perde o sentido da vida, depressão e ansiedade, e a pessoa ela fica completamente perdida quando cai a ficha, que isso aconteceu com ela, porque sai dos extremos, né? Sai da extrema confiança, da extrema, tipo, tamo junto, me quer bem e tal, pra, tipo assim, você fez uma coisa horrível pra mim, né? Quando ela entende. E eu acredito que é um pouco disso, né? Viveu aquele. Aí olha pra trás, viveu aquele relacionamento cheio de fotos de viagem, de momentos com família e aquela coisa toda. E aí, quando cai a ficha, ela fica meio que sem chão. Tipo assim, nossa, eu fui a trouxa da história, eu fui. Como que eu me deixei levar? Como que eu não, né? E aí ela perde um pouco dessa individualidade dela, de autoconfiança, de amor próprio, porque ela sai né, ela tem uma queda ali de altos depois É. de ter a ficha. Tem uns comentários aqui da Elisa que trazem uns subsídios interessantes. Que ela diz assim, ó, isso mesmo, os outros que vêm, né? Vem a pessoa como boazinha, digamos. Mas Aham, só eu sei, mas estou em movimento. Já saí do relacionamento, né? E acabou retornando para a relação, mas não estou no relacionamento há muito tempo. Estou presa na questão financeira. Muitas mulheres são assim, né? Daí ela sim. mesmo comenta, nunca apanhei, mas o psicológico é forte. E ele acha um Aham, absurdo homens que fazem isso com as mulheres. Mas não se olha no espelho, vivemos separados, mas juntos para os outros. Então, justamente essa questão, né? Primeiro da dependência financeira, né? Ela existe, a gente não pode negar, mas não é impossível sair. Eu acredito que Deus provê. Acima de tudo, o universo provê, sabe? Mas tem essa questão, né? Como que eu vou me sustentar? Como que eu vou? Para onde eu vou? Né? Então tem essas questões que as mulheres sofrem, né? Também sim, tem que se levar em consideração. Mas talvez um trabalho, né? Bem feito, às vezes na crença dessa dependência financeira, né? sim, Tipo, sim, total. possa ser algo muito chipado ali, né? De anos, né, de família. E eu vou revelar aqui uma questão, eu fiz hipnose ontem com a Gabi, e me veio uma questão lá que a gente nem imagina que estava lá no fundo, armazenado, e a gente. São tantos arquivos que a gente tem, né,
de falas, de ordens, né? De autoprofecias, porque quando a mãe da gente fala alguma coisa, já é uma profecia, né? Você é É, burro, ou você é um lerdo, você se torna, né? Porque a mãe que está mandando, então deve ser isso mesmo, né? O certo. sim, sim. Então, nessa questão financeira pode ser, né, que tem alguma crença por Certeza. trás e que deixa a pessoa presa àquilo lá, né? O É. que você acha? Sim, total. E é isso, né? É, igual você falou, né? Tem muitas coisas que a gente absorve na infância, porque a mãe é a pessoa que cuidou, que te alimentou. Então, ela é uma pessoa de referência para você, que quer, né? Que você, tudo que ela falar vai ser verdade absoluta ali quando criança. Depois você vai crescendo, tendo um fator crítico, você, né, vai absorvendo melhor. Não é tudo e todos que vão falar para você que você vai absorver. Só que aquilo fica guardado no nosso subconsciente. E é uma coisa que eu falo muito, né? Que tem uma frase do Carl Jung, que ele fala: até a gente trazer o inconsciente para o consciente, a gente vai chamar ele de destino e acreditar que é isso mesmo. Tipo, vai chamar de destino achando que é isso mesmo. E não é, enquanto a gente não trabalhar as crenças que estão lá. E é o que você falou, como que a gente trabalha na terapia? Através da emoção. Então, tudo que a gente traz a emoção muito forte, a gente começa a lembrar do que a gente passou e sentiu aquela mesma emoção. É basicamente isso. E aí não traz no consciente uma linearidade, não é as mesmas situações. Às vezes não é essa uma situação envolvida com dinheiro, mas é uma emoção que está ali numa situação que você, né, passou e acabou assimilando aquilo. Então, é tipo quando eu pergunto, né, às vezes para a pessoa, você lembra quando você passou no vestibular? Você lembra quando você recebeu a notícia que estava grávida? Ou então, você lembra quando é, perdeu algum ente querido? A pessoa na hora lembra com quem ela estava, onde que ela estava. Porque é Uhum. uma emoção muito forte. E aí a pessoa consegue no subconsciente acessar. E é mesmo, mais ou menos isso que a gente faz. Só que a gente pega a emoção que a gente quer trabalhar daquela crença limitante, aflora, aflora ela através da hipnose e acaba trazendo esses eventos, essas situações aí. E aí depois a gente vem ressignificando tudo isso para poder não ter o mesmo efeito na nossa vida, né? Não trazer o mesmo resultado. Por isso que muitas das vezes a gente sente que a gente faz e não sai do lugar. Porque enquanto É, aquela crença estiver instalada, a gente vai fazer, vai estudar, vai correr atrás e vai acabar tendo o mesmo resultado, porque o nosso cérebro faz pela nossa proteção, né? Então, se aquilo é uma verdade e vai te colocar em perigo, talvez ele vai agir de alguma forma para você não. E muita gente, né, não acredita que às vezes as pessoas na questão financeira têm mais medo do sucesso do que do fracasso. Por quê? Porque o fracasso ela está acostumada. Ela já sabe o que que é. O sucesso não. E na questão do abuso sexual é a mesma coisa. Já veio várias pessoas muito aflitas. Eu falei, vamos fazer, vai dar certo. A gente vai... Só que ela tem medo, porque aquilo é o que ela conviveu a vida inteira. Ela fica com medo de mexer e de piorar. Só que ela não entende que ela já está no pior, que a gente vai mexer para tirar ela desse pior. Só que é o que ela está acostumada, é uma zona de conforto, é onde ela sabe onde ela está pisando, né? E aí às vezes ela fica com receio de não querer mexer porque vai vai piorar, né? E assim, aham. não tem como piorar, a gente vai sair melhor dessa sessão. Só que a pessoa tem muito receio, porque é um tema muito delicado, e aí ela fica, às vezes, prefere ficar onde ela está, com medo do desconhecido, né? Sim, não pensar, né? Não pensar, não reviver, né? Mas a Exato, hipnose tem como fazer de uma maneira cuidadosa, né? sim, a gente Segura, consegue né? ressignificar sem trazer a imagem, os detalhes, tem técnica para isso, então não Uhum, tem que fazer a pessoa sofrer tudo novamente. uhum, Então, é totalmente possível. Só que eu escutei essa semana bastante. Nossa, foi até de uma pessoa que era menor de idade. E aí ela falava assim: não tem como, não tem como. Eu já tentei de tudo, não tem como.
Eu falei assim, olha, a gente não vai deletar essa memória da sua cabeça. Não tem como. Ela aconteceu. Não tem como eu falar que eu vou apagar. O que a gente vai fazer é fazer você se sentir diferente. E aí ela, né, não, não, não. Aí eu falei assim, olha o poder que você está dando para a pessoa que fez isso com você. Você está dando um poder enorme. A pessoa está, né, ela tá dominando a sua vida. Não, você não pode deixar isso. Vamos trabalhar, né? Mas por questão de menor de idade é bem mais complexo e tal. Mas aí a gente, né, passei áudios para ela, né, passei o livro para ela entender um pouco mais e poder trabalhar isso, porque é difícil, né, a pessoa entender que ela vai conseguir sair dali, sendo que é uma coisa que aterroriza tanto ela. Sim. E é só a gente encarando os monstros, as nossas sombras, que a gente consegue se conhecer cada vez mais, né? E E ultrapassar essa zona de conforto, né? Que é o conhecido, né? O desconhecido é que é o misterioso, é o que a gente não tem informação, né? É a mesma coisa nessa questão financeira. Ah, será que vai dar certo? Eu nunca fiz isso é, antes. Então, né? O que que vai ser? As pessoas ficam nessa zona de conforto por isso, por medo, né? Medo de arriscar, medo de ser feliz às vezes, né? é, é total. E é Né? isso, a pessoa no relacionamento, né? Obrigada, Elisa. Ela participou. Muito obrigada pela presença. Mas é Aham. isso. A mulher, ela fica na dependência do relacionamento financeiramente e há tantos anos sem fazer um ofício que você de fato receba, porque ela trabalha ao todo em casa, né? Mas eu falo sem fazer um ofício que de fato ela receba uma remuneração em dinheiro, que ela não vê a possibilidade de como que ela vai conseguir fazer isso. Fica Uhum. muito distante, porque é muitos anos que ela nunca fez, né? E aí por isso que é importante ressignificar, porque sim, ainda mais hoje com a internet, existe trilhões de oportunidades e de caminhos, né? Que a gente tem muito acesso à informação. Hoje a gente pode trabalhar online, não precisa abrir um espaço físico. Então, assim, tem muita coisa que ela pode ali, né, ensinar o conhecimento dela, mas ela fica limitada no sentido porque tem muitos anos que ela não vê essa possibilidade de acontecer, ela não se sente capaz. Sim. É. Capacidade, né? De você se superar, de você saber que tem. É, até tem uma frase que é a esperança é uma luz, quando você começa a enxergar a luz no fim do túnel, né? Exato. Então, você ter essa esperança, você visualizar isso, né? Que você e você cocria a tua realidade, né? Ah, Quantas vezes a gente vai duvidar ainda disso, né? Que a gente cria a é. nossa realidade. Até tem uma frase que eu deixei aqui aberta aqui sem querer, mas nada é sem querer nessa vida, né? A riqueza se forma na mente antes de se realizar no banco. Então, Exato. né? Então, assim, e a É o gente ser, às vezes tem um chip que diz que não, né? Que você não nasceu para isso. Diga o que você é ia o falar. ser antes de tudo, né? Antes de ter. Ana, muito obrigada. Amei nosso bate-papo, né? É muito bacana seu livro. Eu comecei, né, a ler ele, mas ainda li pouquinho. Eu tô doida para terminar de ler. Tá de parabéns. Acho que assim, o título foi muito bacana, porque ele já traz já por si só uma mensagem muito forte. E que é isso que a gente tem que continuar na jornada de tanto falar sobre, mas também de autodesenvolvimento, né? Pra gente. Sim. Mari, obrigada! Beijo! Pra gente continuar essa jornada de desenvolvimento pessoal e identificando, né? Não só com a gente, com outros, mudando palavras e ações para não ficar repetido, né? Uhum, com certeza. E eu que quero agradecer, Gabi, pela oportunidade e estou aí para a gente trocar figurinhas aí. Você na hipnose, que também trata mulheres, né?
e Sim, eu daqui, e a gente fazer novas dobradinhas, novas parcerias aí. Te agradeço vamos, bastante, vamos. agradeço quem ficou aqui, quem entrou, quem saiu, né? As pessoas entram e saem também. Quem vai ver depois, Exato. né? Muito Também. obrigada que participou, que assistiu e acompanhou aqui. Vou deixar gravado, né? E aí depois, quem quiser, volta lá para assistir, pegar algum trecho ou fazer algum comentário, uma pergunta. E a gente vai continuando, sim, a se falar e a fazer novos encontros aí, profissionalmente e tudo mais. Muito obrigada. Beijo, Obrigada gente. a Até mais. vocês. Beijo. Tchau, Tchau, Gabi. tchau.